conseguem uma sexta votação e uma votação expressiva dentro de centenas de candidatos como a gente teve em Lajeado, e o senhor é um dos que conseguiu mais uma vez se reeleger para o Parlamento lajadense. Cumprimentos, bom dia, bem-vindo. Bom dia aos pessoal do estúdio, bom dia aos ouvintes. Em primeiro lugar, a gente tem que, eu particularmente, tenho que agradecer a vida, que eu tive uma vida nova. Então nunca posso esquecer isso, que é recente, 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 meses, agora nós te entrevistamos aqui no início do ano, quando estava em pleno processo de recuperação ainda. E continua, Continua, mas, é permanente? Permanente, mas graças a Deus. Coração novo, né? Tudo dando certo, coração novo batendo. E um ano de 2020 aí é muito bom, Então tenho uma vida nova. Tenho a minha filha se formando esse ano. Eu vou conseguir. A Tanara? A Tamara. Tamara. Deixa eu Vai conseguir acompanhar a formatura da tua filha? Com certeza. Isso até te emociona, a gente compreende. A gente compreende porque em algum momento tu imaginava não estar naquele momento com ela, né? Legal, que bom, e a gente fica sempre na torcida, e eu lembro que foi toda uma corrente na época quando conseguiste o doador, quando tu vieste, veio de Bento Gonçalves, né? Isso. Todo um trabalho, toda uma busca, uma peregrinação que tu fizeste para, inclusive... É um coração italiano. Uma italiana. Que uma peregrinação feita para encontrar a família que depois... Tu rendeu uma história muito bacana, uma história muito linda que tu contaste, inclusive, que a gente contou aqui nas páginas do jornal e da própria rádio. E, claro, agradecer também as pessoas que confiaram novamente em mim, As pessoas que me ajudaram, foi uma corrente de pessoas, de amigos, de colegas, que se uniram em torno da minha eleição. E com esse encorajamento de todas as pessoas que eu devo meu muito obrigado, um agradecimento, consegui chegar lá com esses 1.175 pessoas, também agradecer as pessoas que confiaram novamente em minha pessoa, no meu trabalho dentro do Poder Legislativo de Lajeado. Legal. Lorival, eu quando comecei a acompanhar a política, o senhor já estava na Câmara de Vereadores. Eu queria que você falasse sobre a sua história antes da Câmara, O que o Lorival fez antes de entrar pela primeira vez na Câmara e como foi o seu primeiro pleito para vereador aqui em Lajeado. É uma história bonita, Porque tive sempre o apoio dos meus colegas, meus amigos. Eu trabalhei a vida toda, de trabalho, Dentro do grupo, naquela época era o Avipal. E lá dentro meus colegas começaram a me incentivar, que eu tinha que concorrer a vereador, que tinha que ter alguém que representasse meus colegas, meus amigos. E na época eu não tinha dinheiro nem para fazer o santinho, Então a gente fazia lá meio escondidinho. O que tu fazia na Avipal? Logo que eu comecei a trabalhar lá, era uma empresa nova no município de Lajeado, aos 6 meses eu já peguei um pequeno cargo de gestão de pessoas. Que ano era isso, Lorival? Eu comecei em 85, então aí por 86 eu já peguei, aquele tempo chamava subchefe, mudou as nomenclaturas, mas hoje continua a mesma coisa, E depois passei para chefe, hoje é técnico, e depois, mais tarde, fui chamado para ser supervisor de produção, onde a gente comanda a parte ou todo o frigorífico naquela época, Sim. Então sempre tive essa vontade de trabalhar, me dedicar dentro da minha empresa, E com a colaboração também dos meus colegas, a gente conseguiu fazer uma boa gestão dentro da empresa, que eu acho que a gente tem que ter aquela parceria, Não é porque tu tem um cargo diferenciado dentro da empresa que tu vai querer ser o cara, Claro. Não, o gestor ele depende muito dos seus comandados, dos seus parceiros que estão lá. E a gente sempre trabalhou com essa visão, de agregar junto com os colegas, com os colaboradores e da mesma forma eles agregando conosco, Então a gente tem um resultado positivo nesse sentido dentro da empresa e veio também essa alternativa que eu concorresse. Quando tu foste a primeira vez candidato? Em 2000, Ano de 2000. Isso. E quantos votos você conquistou? 1064 na primeira eleição. 64. Então, já pelo PP? Pelo PP, eu sempre concorri pelo PP, Eu não sou de ficar pulando de galho em galho. Legal, então, importante. Foi as 6 eleições dentro do PP, Essa foi a eleição mais difícil de todas as 6 que você já participou?
Ela foi bem diferente, né? A gente acostumado a outro tipo Sim, ao de contato, campanha, né? Então, principalmente eu tinha que ter esse cuidado também comigo e com as pessoas, né? Exato. Então, esse cuidado que a gente tinha que ter, chegar na casa da pessoa, manter o distanciamento. Geralmente, aquele chimarrão a gente não tomava, então a gente explicava também e não conseguiu atingir todas as pessoas que a gente desejava, né? Mas, enfim, eu me dediquei bastante junto com essas pessoas que eu citei, né? Então, chegava de manhã lá em casa, vamos. Aí o cara veio quando meio desanimado, vamos lá. A temos que ir, né? filha ajudou também? A filha ajudou? Tamara me ajudou bastante também, né? Então, Legal. a Tamara tem um dom de Lorival, de pai, eu acho. Gosta das pessoas, gosta de trabalhar entre as pessoas, né? Então, Daqui a pouco está substituindo o pai na política. Aí isso vai da cabeça dela, né? Então, a gente... Ela está se formando no quê, tu disse? Está se formando em Direito, né? Direito. A mais velha também se formou em Direito, está exercendo a profissão e ela se forma agora. Está se formando, botou a toga, eu acho, como é que funciona. Sim. A formação O ritual. O ritual todo. Mas aparece a formatura mesmo assim em março, né? E Lorival, você não fez a sua maior votação neste pleito, mas você aumentou bastante o número de votos em relação a 2016. Eu queria que você fizesse uma análise sobre o número de eleitores. Eu aumentei 100 e poucos votos, eu fiz 1.175 votos contra... Não sou de guardar muito a minha votação, se eu não me engano, 1.040, a penúltima, né? Então, a gente fica feliz, não digo tranquilo, que a comunidade corresponde ao teu trabalho, à tua interação junto a eles, o que tu devolveu da confiança do eleitor para eles confiar novamente em ti. Então, eu fico satisfeito que eu fui aceito pelos meus eleitores, como eu sou. Porque você é aceito num momento de muito anseio por renovação. 60%. Exatamente. Como é que eu vou te colocar isso, né? Então, a renovação diz que é boa, né? Mas a gente tem que cuidar com... Não porque eu estou no sexto mandato, né? Porque dentro da Câmara de Vereadores a gente entra cheio de sonho. Eu, em 2000, quando entrei cheio de sonho. E quando tu chega lá e senta na cadeira, existe uma coisa que se chama, uma palavra bem pequenininha, né? Que se chama lei, né? Então, a lei tem que ser respeitada. Então, o vereador é limitado em um monte de coisas, né? Então, quando a gente senta lá, e a gente depende de um grupo. Né? Então, a gente tem... Tu não faz o que tu quer, né? Isso, né? Então, tu depende do grupo. Se a ideia é boa, se o projeto é bom, projeto. Para começar, o vereador não pode criar um centavo de despesa no projeto dele. Já começa aí teu sonho cair por terra. Cai por terra. Então, e os projetos eles são analisados pelos demais colegas lá dentro e tem que ter a concordância, tem que convencer, argumentar que o teu projeto é bom. Parece que a experiência também é boa, assim como a renovação. Com certeza, a experiência, né? Na vida da gente, a experiência vai te mostrando que certos caminhos a gente não pode tomar. O senhor foi quantas vezes presidente da Câmara, Lorival? Eu estou no meu três vezes. Terceiro mandato. Isso. O vereador Alex Schmidt, eleito Alex Schmidt, também Paula Thomas, são pessoas novas, dos nove novos que estão entrando no Legislativo. 9 novos é difícil falar. Exato, trancou a língua. Eles já anunciaram que vão propor, inclusive Alex Schmidt falando numa reforma administrativa para dentro do Legislativo, e ambos também falaram em propor redução dos cargos dentro do Legislativo. O senhor está lá, agora está indo para o 24º ano. Como você recebe essa proposta que trazem estes vereadores novos e qual a sua opinião sobre isso? Em primeiro lugar, a gente tem que cuidar um pouco da moral de cueca, tá? Certas pessoas usam o microfone, falam uma coisa e na prática já fizeram outra. Ok? Começa por aí. É muito fácil eu vir aqui me expressar para vocês e lá na rua fazer diferente. Eu já fiz diferente. Tem que ter esse cuidado. Uma estrutura da Câmara de Vereadores, como qualquer outra empresa, ela tem que ter uma estrutura viável para receber a população. Fala em reforma administrativa.
Hoje nós temos um jurídico, tem que ter. Nós temos um assessor de imprensa, tem que ter. Nós temos uma diretora parlamentar, tem que ter. Nós temos a recepção, tem que ter, quando as pessoas chegam lá. Nós temos as pessoas na secretaria para redigir documentos, etc. Tem que ter. Nós temos assessor de comissões, onde é que analisar todos os projetos que passam dentro da comunidade. Do meu ponto de vista, tem que ter. Então, se ele quer propor uma reforma administrativa, ele vai ter que nos mostrar onde tem gente dentro do quadro da Câmara de Vereadores que não é necessário. Primeiro tem que ter lá, se inteirar do trabalho, para depois opinar. É muito fácil eu vir aqui dizer que o Grupo A Hora devia fazer isso, fazer aquilo, se eu não estou dentro da Rádio A Hora ou do Grupo A Hora. Agora, eu ter dentro, sentir na pele o que necessita de uma Câmara de Vereadores, é outra situação. E aproveitando, e não podemos esquecer que a Câmara de Lajeado é a mais enxuta, uma das mais enxutas do Rio Grande do Sul. Em termos de percentual de gasto? De gasto. Do Vale do Taquari, é a número 1. Isso tem que ser divulgado também. Não só que estão gastando, que tem isso, tem aquilo. Mas isso também não é porque o orçamento de Lajeado é bastante gordo? Não, é dentro da porcentagem. Hoje nós chegamos a 3% do nosso direito de 7%. Isso é histórico, não é porque o Lorival está lá na Câmara de Vereadores. Isso é histórico, de fazer uma pesquisa, a Câmara de Vereadores não usa nem a metade do que tem direito a gastar. Isso não é divulgado, isso não é falado. A gente vê aí, e tem que ser divulgado, gastos astronômicos em coisas que não deveria. A Câmara de Lajeado sempre teve a mesa diretora, a presidência, com esses gastos controlados. Um exemplo de áreas. Faz uma pesquisa da Câmara de Vereadores em diárias. Lajeado usa pouco. Muito pouco. Muito pouco. Né? Então, eu vejo assim que uma reforma administrativa dentro da Câmara de Vereadores tem que ir lá sentir e nos mostrar onde está sobrando essas pessoas. Estão falando do quadro da Câmara de Vereadores. Claro. O senhor acha que estão sobrando pessoas? O senhor acha que é possível reduzir o quadro da Câmara? Não, no meu ponto de vista, não. Não. O que está lá é o suficiente. Se tivesse como reduzir, eu tinha reduzido. Eu fui secretário da SAS, eu cheguei lá, eu dei uma pequena olhada, foi reduzido 10 pessoas. Na Câmara de Vereadores não ia ser diferente. Hoje nós temos CC na Câmara de Vereadores que não foi contratado. Se fosse, vamos botar gente para dentro, vamos botar... Não, está lá, está o quadro vago. Então, tem uma estrutura para atender a comunidade. O vereador, a Câmara não é só para atender o vereador, é para atender a comunidade. A comunidade tem livre acesso, agora não por causa da pandemia, mas tem livre acesso. Essa estrutura montada é para atender a comunidade, não só o vereador. Essa é a estrutura da Câmara que existe hoje, nesse sentido. Quando você entrou na Câmara no ano 2000 ou 2001? 2000. Haviam já 2 assessores por vereador? Não. Não? Na época, tinha um assessor por bancada, se eu não me engano. E era suficiente? Não, tanto que foi criado assessor por vereador, né? Sim. Porque a cidade também, em 2000, vamos ver que tinha metade da população de Lajeado. Lajeado desenvolveu bastante. Sim. E nesse tempo, nós estamos com 85, 90 mil habitantes dentro do Lajeado. Quantos bairros se expandiram nesse sentido? E o trabalho do vereador, sim, é fiscalizar o executivo, criar projetos, etc. Mas o papel do vereador também é interagir junto com as comunidades. Sim. Eu não quero ser um vereador de gabinete atrás de um computador, só pelo site. Tem gente que não tem internet. Tem vários, centenas, milhares de pessoas que não têm acesso à internet. Então a gente tem que interagir com a comunidade. Aí vem o papel fundamental do vereador. Em algum momento eu ouvi de alguns eleitos falar que daqui a pouco, se não era para reduzir o número de cargos, que se reduza o salário de alguns assessores, que vamos combinar, ele é bastante grande. O salário do vereador está na casa dos 7 mil, os assessores na casa dos 3, 4, 5 mil em alguns casos. Essa ideia de daqui a pouco reduzir
o custo por assessor, porque não é só pelo que representa em termos de gasto percentual ao orçamento, e sim pelo exemplo, porque o legislativo é a representação mais fiel e mais necessária, mais democrática da sociedade. E deve-se dar também o exemplo nesse sentido. Essa proposta, daqui a pouco, reduzir um pouco os salários de quem está lá cumprindo esse papel de assessoria, passa pela sua cabeça? Isso vem o que eu sempre coloco, eu já coloquei aqui na rádio, né? Não é o agente público que ganha bastante, é o salário do trabalhador que é muito pouco. Também. Entendeu? 3 mil, eu acho que o trabalhador, no mínimo, tinha que ser 3 mil reais. Hoje nós temos um salário médio do trabalhador em R$1.500. Isso dá 50 pila por dia. Eu acho que isso aí que a gente tem que começar a avaliar, em remunerar melhor a nossa população. Não é questão de que o fulano ganha bastante, ganha pouco. Não, a questão é que as pessoas ganham pouco hoje. Não é só em Lajeado, é a nossa população brasileira. Ela ganha muito pouco. Sim. O salário tem que ser vai elevado. continuar ganhando pouco. Isso aí por quê? Porque não há entendimento de que tem muito dinheiro em balançar por quem ganha pouco. Mas nesses casos não fica meio incoerente a gente ter uma casa legislativa num patamar bem acima do que a média? Olha, é como eu coloquei para vocês, né? Eu acho que o pessoal que trabalha comigo, eu vou falar dos meus, né, dos meus assessores, eles correspondem ao que recebem por mês. Os meus, eu falo pelos meus. Claro. Pelos demais eu não posso falar, né? Os meus assessores, a população sabe, eles trabalham, eles se dedicam, eles vão para mim, eles resolvem, eu não consigo fazer tudo, eles estão ali para trabalhar. Eles não estão ali para receber, eles estão para trabalhar. Perfeito. Então, dentro do trabalho que eles desenvolvam, eu acho que o salário está aquém. Tá? Perfeito. Eu acho que esse assunto assessores, cargos está consolidado. A gente vai ter, acho que uma discussão bastante grande a partir de janeiro do ano que vem sobre esse assunto e vamos aguardar os desdobramentos. Eu queria, Lorival, entrar no assunto projetos. Quais são, no seu pensamento, tem primeiro uma questão que diz respeito à secretaria. O senhor era secretário no governo do Marcelo Calmo. O senhor quer ficar na Câmara, quer voltar para a Secretaria? Quais são as conversas que já existem, quais são as projeções? E até o momento não existe conversa nenhuma, né? Então, ninguém veio conversar comigo para cima de secretaria, né? Em princípio, assume a Câmara e vai ficar Vou na ficar Câmara. na Câmara de Vereadores, né? Então, já está definido isso, né? Fico na Câmara de Vereadores. E desenvolver, claro, os projetos que eu tenho em mente, né? Que tem muito a ver com a assistência social também nesse sentido. Eu ia dizer, né? quais são os seus, a sua sua atuação, bandeira, né? a sua bandeira, isso? Eu acho que a minha bandeira é as pessoas, o ser humano, né? Então, olhando para o ser humano, eu tenho que trabalhar para as pessoas mais necessitadas. Tá? Então, uma das bandeiras que nós temos que ter uma atenção especial, que é importante, é na habitação. Na habitação. Na habitação. O que precisa ser feito? Hoje, se a gente vai passar nossos bairros aí, a gente vê o grave problema que nós temos com a habitação, onde as pessoas estão... A enchente mostrou isso também. Na enchente e nem sem enchente. Onde não claro. pega enchente também. Tem gente que está... No alto do morro também tem Né? outra Então, coisa. o pessoal passando muita necessidade, né? Então, outra situação que tem que ser resolvida dentro do município de Lajeado... O que você acha que dá para fazer para resolver? Nós temos que começar a criar um investimento na habitação. A gente tem que, não digo que vai começar a minimizar esse problema. Não tem como resolver com um todo. Nós temos que começar a criar uma política de construção de moradias. O município, não tipo Novo Tempo. Pois é, nós conversamos sobre isso, né, Lorival? Vocês tinham um projeto de não realizar a mesma proposta que foi feita no governo passado, do PT, Isso. que foi concentrar, né, 448 apartamentos ali entre os forma bairros Jardim do Cedro e Santo Antônio. Havia proposta de vocês de realizarem várias obras Isso, em diluir diferentes dentro da bairros. cidade, né? Exato. Sim. Mas isso acabou não se concretizando. Não né? se concretizou. Eu queria que você falasse por que não se concretizou. A gente... Até foi uma das propostas do governo, até, né? Sim. E a gente foi atrás de áreas, a gente foi buscar essas áreas. O município tem várias áreas. Não é uma tarefa fácil. Não é fácil. Tem que convencer as pessoas também. Isso, né? Então, mas o que as áreas do município geralmente tem muitas áreas, mas poucas que a gente pode construir, né? Então sempre deixa as áreas verdes, as mais o osso da carne. Isso, né?
E a gente conseguiu buscar algumas, a Secretaria fez o trabalho que tinha que fazer, foi para o planejamento, para fazer essa avaliação de liberação, né, dessas áreas, e o planejamento encontrou dificuldade nesse sentido também, né. Então, ficou no planejamento e na época, não é desculpa, eu também adoeci, Sim, e a gente não pôde Tocar adiante isso aí e parou. Mas eu acho que é uma situação que tem que ser reativada, né? Bem como novas moradias, como reformas das atuais, né? Ótimo. Porque Muitas casas sem banheiro, muitas casas com... sem banheiro, tem casas que a gente chega e olha que o forno está enfeitado de litrão Sim. de refrigerante, né? A gente vê que é goteira. Então eles botam o litro inteiro, não cortam ele, né? Porque senão na madrugada tem que trocar, né? Imagina. Então é um relato que deixa a gente muito triste nesse sentido. Claro. E que tem que ser resolvido. Esses casos têm que ser resolvidos. Perfeito. Lorival, você apresentou agora recentemente um projeto da Lei de Liberdade Econômica, né? Ok. Esse projeto deu um certo atrito aí com algumas associações, entidades que representam os empresários. Me parece que houve uma pequena falha de comunicação, pode ter sido isso. Eu queria que você aproveitasse esse microfone, esse momento, para explicar melhor sobre a sua proposta da Lei de Liberdade Econômica. Ok? É simples, né? A Lei de Liberdade Econômica, ela vem dar mais autonomia para o empreendedor. Ele vai agir, ele é de boa fé perante o princípio da boa-fé, né? Isso, né? Perante o serviço público, né? Sim. Então, ele dá garantias, ele dá empoderamento para as pessoas empreenderem, sem ter medo de ser punido automaticamente caso venha acontecer alguma falha. Né? Então, ele tem várias coisas que vai ajudar o empreendedor. É só ler o projeto, né? E por que tu acha que isso não foi tão bem recebido, digamos, justamente pelas entidades que representam, né, os empreendedores? Porque eles não querem saber da liberdade econômica. Eles querem saber do domingo. Ah, o comércio aos domingos. Eles querem liberdade, não tem nada a ver com liberdade econômica. O seu projeto não mexe nessa lei de Lajeado? Não, isso nem é da liberdade econômica. Eles estão confundindo, eles têm que olhar que horário de domingo é código de postura, é outra lei. É outra lei. Né? Não vão misturar as coisas. Então, eles estão misturando as coisas. Liberdade econômica que está dando sustentabilidade, um amparo ao empreendedor. Ele não pode ser atuado, ele vai ter prazo quando ele entregar protocolar um documento dentro da prefeitura, ele vai ter um prazo para receber a resposta. E a tua lei não impede que esse decreto, que essa norma que está no Código de Posturas, é isso? Código de Posturas. A sua lei não impede que seja debatido posteriormente essa Com certeza, eu só estou citando ali que acho que é no artigo 3º, não tem ali junto aqui, diz que está liberado o comércio aos sábados, domingos e feriados, está liberado conforme lei tal do Código de Postura. Perfeito. O que diz no Código de Postura? Que pode abrir 6 domingos por mês e o colaborador vai ter um plus, né, no dia do seu trabalho. É simplesmente isso. E isso o pode que incomoda essas entidades é que eles vão ter que dar um plus para o trabalhador. Eles vão ter que dar um dinheirinho extra para trabalhar no feriado, no domingo. Isso está incomodando as entidades. Eles não querem valorizar o trabalhador que vai lá no final de semana trabalhar. Que ele, às vezes, tem que pagar alguém para cuidar do seu filho, porque não tem creche. Eu acho que as entidades que estão preocupadas com o comércio, os feriados de domingo, tinham que se preocupar primeiro em dar uma estrutura para essas pessoas. Nós precisamos de creche, transporte público, tem vários problemas. Tem exemplo desse município de Lajeado, onde a prefeitura dá a estrutura da creche e as empresas contratam os funcionários para atender essas crianças que dependem de creche. Sem falar que o domingo é um dia que a gente tem que ficar com a família, né? Agora, se o cara entender que vai colaborar com o seu patrão lá... Vai ter uma renda extra. Né? Que vai ganhar uma renda extra, eu acho que é mais que merecedor. É um incentivo para a pessoa ir ali. Então, agora eu vou trabalhar num domingo, vou deixar de ficar com a minha família, vou pagar meu transporte público para ir chegar lá, vou pagar meu almoço, ok? E vou para casa. Aí eu vou folgar na terça, onde não tem meu marido em casa, não tem meus filhos, eu vou ficar olhando para o cachorro. Pelo menos vai dar atenção para o cachorro, né? É isso que eu estou colocando. Muito bem, importante essa participação. Só trazer algumas participações dos nossos ouvintes. Aqui o Ricardo Antônio Imich escreve o seguinte: senhor vereador,
O Grupo Ahora é uma empresa privada e se não faturar vai à falência. A Câmara de Vereadores funciona com o nosso dinheiro, falando sobre essa comparação que o senhor fez agora há pouco com relação aos custos. Também aqui a Rejane Veruk escreve que um profissional graduado não recebe o que recebe um assessor de vereador. A Jaqueline Schmitz escreve parabenizando e cumprimentando o seu trabalho e te deseja que Deus que continue te abençoando. Enfim, tem mais participações que a gente não consegue trazer todas elas aqui agora, mas deixar aqui o registro e agradecer aos nossos ouvintes que nos acompanham. Eu tenho uma última pergunta ainda. Posso? Nós temos um prazo de 1 minuto. Se o Lorival for sintetizar na resposta, temos. Você tem uma pecha, digamos assim, de ser um pouco rebelde dentro do PP. Eu queria que você falasse mais sobre essa rebeldia, abre aspas. Não digo rebelde, né, Martini? Como é que eu vou te colocar? Eu sou realista, entendeu? Eu tenho que colocar o que está acontecendo. Eu não posso esconder ou tentar esconder a realidade. A tarefa do vereador não é esconder a realidade. Isso aí, né, cara? Então, Lorival, tu às vezes tá... Tu bate no governo também? Quando é preciso, sim. Eu acho que não estou batendo, eu estou ajudando o governo. Boa. Eu estou mostrando os problemas para o governo. Boa. Não é porque eu sou da base aliada que eu vou ter que me ajoelhar sempre para que vão dizer para mim. Então, isso aí é desse, eu acho que eu fui vereador, eu sempre fui assim. E não vou deixar de ser enquanto eu legislar, mostrar a realidade do município, os problemas do município têm que ser mostrados. Não podemos esconder a realidade. Às vezes o prefeito não fica sabendo do que está acontecendo, dos problemas na cidade. E a gente está ali na Câmara de Vereadores para mostrar. E primeiro dá uma ligada para o secretário, se não resolve, o vereador é o canal de cobrança. Aí coloca na Câmara de Vereadores e ofício o prefeito também. Muito bem. Abraço, até a próxima oportunidade. Foi uma satisfação recebê-lo aqui. Desejamos sucesso nessa nova jornada frente ao Legislativo e que possamos ter um mandato muito produtivo no Poder Legislativo lajatense. Até a próxima. Eu que agradeço, um abraço a todos e aos ouvintes também. Tchau, tchau. 10 horas, Rodrigo Martini, é isso? É isso, e o nosso maestro avisa que a banda de hoje é banda Raísca, com a música Re-Evolução, banda de estrela. Ouço que é nosso. Frente Verso volta amanhã às 8h10. Até lá, tchau.